falando, assim como testemunho de vida, naturalmente sempre bate dentro da palavra, né? Então, ali em Gálatas 5, vai falar, eu acho que do 16 aqui, para cá, até aqui, né? Eu acho que é essa palavra. Diz assim, Gálatas, isso é São Paulo que diz aos Gálatas, São Paulo está dizendo a nós agora. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfarei os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis, porém vos deixais guiar pelo Espírito. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas. Agora ele vai especificar mesmo. As obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúme, ódio, ambição, discórdias e partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Aqui ele citou várias coisas que nós vivemos, conhecemos, sentimos e praticamos até. Aí ele vem dizer assim, ao contrário, o fruto do Espírito, esses são os frutos da carne, para nós que queremos viver só materialmente no que a carne nos impulsiona a fazer. Agora, ao contrário disto, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É isso mesmo. Não tem palavra mais do céu do que essa daqui, para fechar, né? Então nós temos que ter o quê? O que liga o casal é o Espírito Santo. O Léo estava falando da Trindade, de Deus como Trindade. Isso daí tinha me tocado muito, porque Deus, ele é Pai, é um Deus trino que nós temos, não é? Deus é Pai, por que ele é Pai? Ele é chamado de Pai porque ele gerou o Filho na eternidade, não é? E o Filho é Filho porque foi gerado, tá certo? Agora, Deus ama o Pai, o Filho ama o Pai ama o Filho. E esse fluxo de amor entre o Pai e o Filho e o Pai, esse elo, essa aliança entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que tem que reger a vida do casal. Esse Espírito Santo que está dizendo aqui, ó, que começa aqui no 16 ali, de deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Então a nossa família, ela tem que se assemelhar no nosso Deus, esse Deus que é trino, esse Deus que rege o amor. Então, ó, é amor que gera amor, amor que gera amor, e não existe um é mais importante, outro é menos importante. Todos nós precisamos ser iguais em comunidade.
Não, vou falar, mas eu não vou abrir, né? Assim, vou só falar assim. Que é Josué. Quem é Josué? Lembra daquele Moisés que foi do deserto? Aí Moisés era um profeta, né? Era um profeta que levou o povo pelo deserto. E Josué foi aquele que substituiu Moisés. Olha a importância, gente, né? Ele foi o profeta que entrou na terra prometida. Então Josué era um homem de Deus, com garra, e entrou naquela terra prometida. Não sei se fazem o cerco de Jericó aqui, das muralhas, e Josué entrou. Depois que ele já estava estabelecido na terra prometida, isso faz muito aqui, presta atenção, porque é uma palavra de Deus aqui. Quando Josué já estava estabelecido naquela terra, a terra que eles conquistavam tinha muitos outros povos que moravam juntos, outros costumes, uns costumes diferentes daqueles que eram de Deus. E de repente eles começaram a se influenciar pelos costumes dos povos. Eles começaram a pegar partes e acabar introduzindo na vida do dia a dia deles. Começaram a adorar um pouquinho o Deus Baal, começaram a adorar esse Deus, aquele Deus. E isso acontece com a gente hoje, porque o mundo que nos rodeia é cheio de coisas novas, diferentes, e a gente quer ir lá um pouquinho também ver. E a gente cai nisso aqui, ó, no que está escrito aqui em Gálatas, a impureza, tudo isso, e acha que é normal. Então a gente fica vivendo esse faz de conta. Ciúmes, brigas, ódio, bebedeira, tudo isso inveja está acontecendo no nosso mundo. E Deus está falando hoje para cada um de nós, na nossa fidelidade. Seja fiel às coisas de Deus, porque na fidelidade com Deus não precisa de mais nada. Nós estávamos conversando aqui com a dona Nésia, e ela falando assim: olha, eu estou me desfazendo de tudo, eu fico só com o essencial. Sabe por quê? A porta do céu ela é muito estreita. Ela não cabe essa mochila cheia de impurezas, cheia de tantas coisas, de língua comprida, de falta de amor, o Léo às vezes chega em casa, trabalhou o dia inteiro. Uma das mudanças que mais houve em mim, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, quando eu tive a infusão do Espírito Santo, quando esse Espírito mexeu dentro de mim, eu mudei o meu linguajar. Eu parei de falar palavrões. Foi mesmo. Eu falava de 10 palavras, eu falava 10 palavrões. Aí eu consegui, eu me esforcei tanto, o Espírito me tocou tanto para eu parar esse modo de falar, que eu cheguei a procurar no dicionário palavras para substituir o que eu queria dizer, falar, que eu só conhecia o palavrão. É verdade. Então fui tão cheio do Espírito Santo, eu fui mudando o meu modo de falar, o meu modo de agir, meu modo de responder às coisas que ela me perguntava. Deixa eu contar só um detalhe. Chegou a semana passada. Chegou a semana passada um amigo nosso. Chegou a semana passada uns amigos lá de São Paulo. E estavam na nossa vida velha, né? Não sei o que, ele falava, né? Ele falava, não era palavrão, e o Léo, aquele jeito do Léo. Meu bem, mas uma palavra mais bonita, né? Então os dois ficaram assim: ô Lélis, você está tão diferente, você sabe a Bíblia, né? Você lê a Bíblia. E o Lélis falou assim: sim, eu leio que ele anda. Aí ele fala a Bíblia debaixo do braço, né? Ele é incapaz de sair até a esquina para o supermercado. Você não precisa ir de Bíblia, por favor. Não precisa. Vai saber, como é que você sabe? Eu não sei, Deus fala comigo através da Bíblia, então eu preciso estar com ela. Precisa estar. Então, olha, ele vai ter... Então você veja, né? Esse amigo nosso, do pouco bebê, que convidou a gente para ir no barzinho beber, o Léo não bebe. Eu falei: quando eu disfarço, pelo menos um vinhozinho você
bebo, mano, pra que eu vou mentir? Pra que eu não vou ser autêntico? Eu falei, tá bom, tá certo. Então tá. Então eu achei graça, porque aí eles começaram a perguntar quem é esse Deus, o que aconteceu e tudo, sabe? E nós conseguimos, de certa forma, é lógico que a gente tem que ter o discernimento também de como falar, etc, né? Uma pessoa que está no mundão, você não vai falar, ai, Deus te ama, velho. É lógico, vai olhar para você e vai achar graça, né? Dá risada. A gente tem que saber como falar as coisas, pedir para Deus, né? E esse casal, assim, eu achei que eles ficaram bem tocados, né? A questão do Lelis ter mudado tanto, e eles se propuseram aí num grupo de oração lá em São Paulo, começar a entender um pouco mais do que é a religião católica, do grupo de oração e tudo. Interessante isso, né? Agora uma outra coisa. Quando você é de Deus, que nem dizem, abre Gálatas de novo. Quando você é de Deus, é de Deus. Ou você é ou você não é. Não existe esse meio termo. Não existe você falar, eu estou grávida ou não. Não existe meio grávida, né? Ou você está grávida, ou você não está. Para Deus também é assim. Ou você está na graça, ou você está fora da graça, na desgraça. Então nós precisamos buscar a graça. Porque não adianta reclamar. Porque isso, aquela murmuração que todo mundo já conhece, se você não está buscando a graça, se a tua vida não está, a gente fala um mar de rosa, que é um horror, né? Imagina um mar de rosa escutando a gente, né? Mas se a sua vida não está um mar de rosa, é porque falta algo. Quando a gente tem Deus, a gente consegue trabalhar, levar as circunstâncias, as situações da nossa vida de forma diferente. Não vai mudar o que está em redor. Não muda. Mas a maneira que você olha pelas circunstâncias que estão acontecendo na sua vida muda. Que Deus te dá. Continuar acontecendo. E Deus vai te dar sabedoria de como você driblar o que está acontecendo. E com essa brincadeirinha do Lelis, ser um homem justo como Noé, que levou a família toda para a barca, né, da salvação, ele começou a andar de Bíblia. Uma vez nós estávamos devendo, depois nós aprendemos, nós ficamos sabendo que isso aí não se faz, né? Mas isso daí é um caminhar. A gente vai caminhando em Deus e vai aprendendo. Nós ficamos devendo um dinheirão aí para uma agiota. Né? E não sabia onde pagar, e aquela coisa, aquela pressão, blá, 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 blá. O que não se faz não é ficar devendo para o agiota, é pegar e emprestar com o agiota. Começa daí, o início. Pega dinheiro com. É isso aí? Aí chegou o bonitão com Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha, Lélia. Você, lá, a gente morava lá na Lagoa. Você tem Floripa, você vai de Bíblia? Eu ia pagar eu tinha 10 cheques com ele, eu ia resgatar um dos cheques, porque vou dar um resumo rápido, assim, eu estava devendo endividado a todo mundo, até a alma. Aí um dia, em oração, Deus disse para mim, segue-me e paga suas contas. Segue-me e paga as suas contas. Eu até perguntei, tá, então se puder faz um cheque, deixa cair alguma coisa aí para que eu pague as contas. Ele dizia, pague as contas. Então aí eu me conscientizei que eu teria que pagar. Então todo o dinheiro que entrava, eu ia pagar a dívida. Aí comecei por esse agiota. Hoje eu já paguei todas as dívidas. Até se você tiver dívida com o seu amigo, seja o primeiro a receber o seu amigo. Porque às vezes a gente diz assim, esse é meu amigo, ele não precisa de dinheiro. Precisa. Ele também precisa de dinheiro. Então você paga ao seu amigo, porque ele é tão seu amigo que ele te emprestou o dinheiro. Então paga ele.
Mas chegou o seu Leves. Aí fui, falei, conseguindo dele, falei, bom, vou resgatar um cheque do AJ, que era o que mais pressionava. Nós estávamos vivendo uma situação difícil de turbulência séria, grave, banco em cima, agiota, etc, etc. E nós, todo dia, toda semana íamos no grupo de oração, orávamos um terço, todo dia, pedia e clamava a Deus: Deus, qual é o caminho para sairmos dessa situação? Pai, a sua vida. Bem, em primeiro lugar, para entender bem, que depois você fala, está rezando, está devendo, né? Isso acontece. Está rezando, está devendo. Isso é real. Então, todas as dívidas que nós fizemos não foi consequência da nossa oração. Ao contrário, foi consequência da falta de oração. Foi consequência de a gente dar um passo. Consequência das obras da carne. Das obras da carne. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Eu vou fazer, você grande, você isso, você aquilo, aquilo, não sei o quê. Então, querido, se você está endividado, você não põe a culpa em Deus. Você pode ter certeza que a culpa é sua, né? Agora, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Ele vai te tirar do buraco se você pedir e for fiel a Ele. E pedir a sabedoria de vender. E Deus ajuda, Deus é Pai, né? Então aí Deus chegou lá com a Bíblia. Chega lá, Bíblia. Chegou lá com a Bíblia. Olha lá. Cuidado. Aí chegou com a Bíblia. Lá, nós sentou, conversou, porque ele estava com a Bíblia. Ele pegou, o agiota perguntou blá 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 da Bíblia. E ele blá 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 blá. E foi falando de Deus, foi falando de Deus. E esse homem começou a chorar, porque quando Deus toca, quando a gente chora, Deus toca o quê? O nosso coração, né? Não, eu quero dar até um testemunho, né? A mulher dizia: o que eu faço com meu marido que bebe? Aí eu disse para ela: não, fala da bebida não. Vai lá, faz uma comida bem gostosa, faz uma rosinha de tomate na maionese. E quando ele chegar, diz assim: logo, hoje eu fiz aquela comida que tu gosta. Mas ela fez diferente. O marido, o bar era pertinho. Ela pegou, fez uma mesa bem arrumadinha e disse para o marido: olha, tu vai lá, come e depois pode voltar. E ele nunca mais voltou. Tá vendo? Então, aí eu digo assim, ó, a pessoa chegava, o marido chegava, botava a mesa, sentava do lado, o filho ia para o serviço, eu sentava 5 horas do lado dele, eu chegava, eu sentava do lado dele, sempre com a luta toda, eu ficava do lado, conversava, não dizia assim, por que demorasse, onde é que tu andasse, nada, a minha palavra disse, nada de ciúme, nada de contenda, nada de briga, nada de contar para os filhos para quando o marido chega cansado, né? Então aí a gente vai conseguindo a graça de Deus, e o marido vai ficando santo, porque ele disse assim, ó, tu não ficar santa, ninguém mais fica. Eu digo, não, mas precisa mais ainda. É muita luta para a gente lidar com a criar 18 filhos, cuidar dos meus pais, cuidar daqueles tudo, ficar com aquela luta, né? Mas assim Deus me dava uma força e eu rezava tanto. Quando eu estou cansada, eu cedo e o meu descanso é rezar para ter quem faz o mal. Porque tem muita coisa que vem que a gente pede para Deus ajudar a salvar esse povo que não sabe o que faz. Por isso que a gente tem que ser só bom. Não pode ser, não ver defeito da outra pessoa, ver sempre a imagem de Deus dele. Sempre. Aí eu chegava, logo hoje os filhos não ficam velhos, e eu estou tão feliz, e eu fiz uma comida bem gostosa. Não vai ninguém embora. Essa mulher, se ela não pegasse, o marido não estava aqui. Não estava aqui. A senhora tem não, porque o marido pega, a mulher manda embora. Viu?
A senhora rezou tanto que o seu foi pro céu. É verdade, gente, a gente vai no hospital rezar, às vezes. O meu avô dizia que a mulher, a lâmpada, que a gente acendeu uma lâmpada, botar debaixo do arqueiro, fica escuro. Mas se acender uma lâmpada, aquela casa fica iluminada. Sabe o que é? É quando o marido chega, a mulher está numa alegria, com as crianças tudo limpinha, recebe com amor, o filho uma comida gostosa, tudo preparadinho, cara, ninguém vai embora não. Isso daí é uma receita de primeira, hein? Né? Sem murmuração, sem cara feia, né? Você vê? Olha, ó, maridão. É verdade. Então, e ele chegou no agiota lá, com a Bíblia. Aonde estava a Bíblia? Ali? Ai, cuidado. Com a Bíblia, sentou lá para pagar o cheque. Aí conta que você que estava lá, velho. Blá, 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 falando de Deus, né? Nessa época a gente fazia um programa. Era um programa à noite, muito bonito até. Aos pés de Jesus. Gente, que delícia. O programa na rádio que nós fazíamos. E nós estávamos, olha, pra você ver, né? É um caminhar. Como a gente vai caminhando, como a gente vai mudando. E a conversão vem, né? Esse caminhar em Deus. Então chegou lá, começou a conversar com a agiota e começou a falar. Ele foi chorando. E como a gente falou, quando a gente chora, o coração se abre. O coração se abre. E você ouve a voz de Deus. A voz de Deus e recebe o quê? Cura. Existe cura a tua alma. Mas dessa vez curou a alma nossa, né? Mas também curou a alma dele, do agiota. Ele chegou, gente, o que ele fez? Ele recebeu aquele cheque que o Leves foi levar. Aí foi no cofre e pegou o cheque. Não era cheque, era 10 cheques. 10 cheques. Aí ele me devolveu o cheque, pegou os outros e falou: você não me deve mais nada. Rasgou os outros cheques, me deu. Deus dizia: pague as suas contas. Vamos lá, e Deus ia abrindo os caminhos. E sobre essas dívidas, outro dia nós falamos como eu paguei banco, como eu paguei A, paguei B, C, D. Não devemos nada. A única dívida que nós temos é a dívida de amor com o irmão. É a única dívida, né? Nós vamos ficar sempre devendo amor, porque é isso que Deus nos dá, né? Essa dívida. Então, gente, quem é que faz isso? Quem é que transforma? Foi Deus que pagou lá? Não foi. Mas nós somos fiel à palavra de Deus. Deus disse: pague as tuas dívidas, né? Não sei como, mas paga. Então dá o primeiro passo. Pedro deu o primeiro passo, né? De sair do barco, não foi? Ele foi ao encontro, né? O segundo já é outra história, né? Mas é dar esse passo na sua vida. Olha, eu e meu marido, a gente nem conversa. Dá o primeiro passo. Pega Gálatas lá, começa a ler. Lá de cima: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade. E assim vai indo. Pega essa palavra aqui que a dona Nete trouxe, lá no Gálatas 5, do versículo 13 em diante. E Paulo também diz assim: tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Quem vai te dizer o que convém ou não é o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que nós vamos clamar agora.
E vamos pedir e orar para que ele seja derramado sobre vocês, sobre mim, sobre nós. Derramado para quem quiser abrir o coração para que esse Espírito venha e transforme você, transforme a sua mulher, transforme o seu coração, transforme os seus filhos, transforme a sua casa. Nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos orar para que o Espírito Santo se faça presente concretamente aqui, agora, hoje, na sua vida. O Espírito Santo é este elo de amor que transforma a nossa vida, que transforma as vidas, né? Os apóstolos, Pedro, vocês devem conhecer já essa passagem de Pedro e seus amigos, os discípulos, né? Os seguidores de Jesus. Depois que Jesus morreu, lembra lá em Gálatas 2? Depois que Jesus morreu na cruz, ficaram seus discípulos, não é? Não, Gálatas não. Ficaram seus discípulos. Gente, Jesus era o mestre dos mestres. Hoje em dia a gente pega uma pessoa boa para ensinar, um mestre nas faculdades e tudo. Este mestre, ele vai ensinar para nós algo. Tem uns que a gente fala, nossa, o cara é um gênio, como eu entendi tudo, clareou tudo. O meu filho está fazendo aquele negócio de topografia, e ele falou, mãe, graças a Deus, hoje o professor deu uma aula que eu entendi tudo. Eu falei, glória a Deus, meu filho. Porque às vezes o professor fala, ele não tem muita dinâmica de falar, e a gente não entende. Mas Jesus era o mestre dos mestres. Jesus falava e o coração das pessoas iam sendo tocados. E Jesus, ele morre, aquela decepção dos amigos dele, porque Jesus morreu, não é? Jesus morreu ali naquele momento, mas ele diz, na ressurreição, no terceiro dia, quando ele aparece, aquela alegria. Mas quem é que fez com que Jesus ressuscitasse? Porque Jesus aparece para os seus discípulos com um corpo diferente, um corpo glorioso. O Espírito Santo divinizou aquele Jesus que era humano também, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O Espírito Santo veio trazer vida, como trouxe vida para nós, como trouxe vida para tantos. O Espírito Santo nos dá a vida nova, nos passa, em vez de sermos criaturas, animais, nós passamos a ser filhos amados de Deus. Gente, não é pouca coisa, é ser filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Deus habita, esse Deus maravilhoso, esse Deus onipotente, esse Deus que está em todos os lugares, esse Deus que criou tudo para você. Esse Deus mora em mim. Olha como eu sou importante, eu vou andando, eu tenho Deus. Nós somos sacrários vivos, você também é. E nós precisamos desse Espírito Santo para que a nossa vida seja esse mar de rosas, né? Para que nós possamos ressuscitar. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, homem. E nós precisamos desse Espírito para nos levantarmos das coisas do mundo, das coisas que fazem com que nós fiquemos apegados e presos neste mundo. Por isso vamos clamar que esse Espírito venha